Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas da nossa comunidade. Se você tem interesse, se você gostaria de eu respondesse uma dúvida sua nesse quadro, você pode fazer isso de duas maneiras. Toda quarta-feira, no nosso Instagram Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem lá no Stories pedindo para você me enviar a sua dúvida por lá. Aí depois na quinta-feira eu colho isso e depois eu respondo nesse quadro. Ao mesmo tempo, no canal do YouTube, Falco Risse Vídeos, ou se você pesquisar no YouTube mesmo, Terapia Cognitiva Online, você vai encontrar também uma postagem escrita, feita na quarta-feira, tem até a data, onde você comentando nessa postagem, eu então respondo as dúvidas. Lembrando que esse vídeo vai ser dividido aqui, pode ser dividido em dois vídeos, tá certo? Se estiver sendo dividido, eu vou colocar aqui aparecendo agora qual parte é, se é a parte 1 ou se é a parte 2. E aí, se você não viu a outra parte, você pode conferir depois, tá certo? Então, lembrando também que todas as dúvidas que eu estou respondendo nesse vídeo, você pode conferir na descrição. Então, na descrição do vídeo, tem lá todas as dúvidas que eu estou respondendo e tem um timestamp na frente, onde você pode simplesmente clicar e ser enviado direto a dúvida que você gostaria de escutar, se você não quer assistir o vídeo inteiro, tá certo? Se você não conhece ainda o canal, se inscreva, né, para conhecer todo o conteúdo, clica no sininho ao lado e também, se gostar desse vídeo, por favor, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo. Então, vamos à primeira pergunta. A ansiedade vira um vício? Bom, a ansiedade, ela pode sim ter o que a gente chama de ciclo vicioso, né? Então, ciclo onde a pessoa pode acabar se mantendo naquela ansiedade, naquele transtorno que ela tem. Vamos supor que uma pessoa tem aí uma ansiedade de fazer uma apresentação na faculdade, né? Aí ela tem aquela ansiedade, ela tem aquele medo de fazer a apresentação, porque vão rir da minha cara, porque vão achar que eu sou burro, coisas assim. E aí ela tem, isso gera nela uma ansiedade e ela tem o comportamento de evitar. Então, de não fazer a apresentação, de não fazer uma pergunta e coisas nesse sentido. Toda vez que ela evita, ela mantém o seu problema, porque ela não coloca em teste o seu pensamento disfuncional, de que as pessoas iriam julgá-la, de que as pessoas iriam rir da cara dela e coisas nesse sentido. E aí ela comprova para ela que ela estava certa, mais ou menos, e ela se mantém no problema. Então, numa próxima vez que ela querer fazer uma pergunta ou que ela precisar fazer uma apresentação na faculdade, ela vai sentir ansiedade de novo. E aí, então ela se mantém nesse ciclo, né? E todas as pessoas ansiosas fazem isso, tá? Com a evitação das situações que elas temem, elas acabam se mantendo naquele processo, naquele ciclo vicioso. Na questão de ser um vício também, a gente poderia identificar se aquele comportamento, se aquela questão da ansiedade da pessoa causa algum benefício para ela de alguma maneira. Será que ela ser ansiosa, ela ser muito preocupada, ela ter ataque de pânico, qualquer coisa assim, faz as pessoas às vezes cuidarem mais dela? Faz as pessoas darem mais atenção para ela? Será que isso não acontece? Então isso é uma coisa que às vezes pode estar acontecendo, que aí às vezes estimula a pessoa também a se manter nesse processo, se manter com esse transtorno, se manter ansiosa, sem trabalhar com isso, tá certo? Agora, um vício assim de eu preciso ter ansiedade, aí é um pouco mais difícil. Pode ser uma pessoa desenvolver uma necessidade, sim, por exemplo, de adrenalina, né, de momentos nesse sentido. Mas de ansiedade em si é mais difícil, porque é uma coisa que causa muito sofrimento no sujeito, certo? Próxima pergunta. Bom dia, Diego. Fala sobre excesso de pensamentos. Bom, o que você gostaria que eu falasse, né, sobre excessos de pensamentos? Não sei, né, necessariamente o que falar sobre isso. Porque ter pensamentos faz parte da vida, né? A mente, ela tem uma função. Assim como o coração tem a função de bater, né, de bombear sangue, o pulmão tem a função de trocar ali os gases, né, de oxigênio, dióxido de carbono e tal, no sangue também, expelir, mas todas as partes, digamos assim, do nosso corpo possuem uma função. E a função da mente, uma dessas funções é gerar pensamentos, certo? Independente desses pensamentos, se são positivos, se são negativos. E na TCC a gente acredita muito nos pensamentos automáticos, são aqueles pensamentos que simplesmente aparecem na nossa cabeça sem a gente querer pensar neles ou por qualquer motivo que seja. Muitas vezes eles podem ser até intrusivos ou obsessivos, né, que são um pouco mais intensos, pensamentos mais intensos que causam bem grande desconforto. Na questão de excesso de pensamento, talvez a gente poderia estar falando de uma pessoa mais ansiosa, porque uma pessoa mais ansiosa, por ela ser mais acelerada, os pensamentos começam a ficar mais
ficarem mais acelerados, pensar em muita coisa ao mesmo tempo, tudo, e aí pode passar essa impressão mesmo de estar com um excesso de pensamento, com muita coisa na cabeça, tá? Então, talvez isso é que eu posso falar para você. Não sei exatamente o que você gostaria, porque a sua pergunta não foi necessariamente direcionada a algo mais específico, tá? Mas, enfim, é isso que eu poderia falar sobre o excesso de pensamentos, pelo menos nesse primeiro momento. Próxima pergunta: quais as peculiaridades do atendimento com pessoas borderline e os desafios? Olha, as peculiaridades com pessoas borderline, primeiramente, é criar a confiança, né, com o sujeito, porque todo transtorno de personalidade, a gente precisa sempre ter uma ótima relação terapêutica com a pessoa. Depois, a gente precisa também mostrar como aquele comportamento que ela tem é disfuncional, como atrapalha ela, como atrapalha ela atingir suas metas, os seus objetivos, né, em relacionamentos, na vida e por aí vai. E no borderline, como por exemplo na ação que a gente usa bastante a DBT, né, que é a terapia cognitivo-comportamental cognitiva mais assim focada no tratamento de borderlines, a gente trabalha muito a questão do controle dessa impulsividade. Então aprender mais a controlar, né, a reconhecer as suas emoções e regular as suas emoções, tá? As suas emoções mais exageradas, tá? Aprender a se comportar de uma maneira diferente do que ele vem se comportando aí todo esse tempo. Por isso que a gente utiliza muito do mindfulness, que é uma questão de conseguir perceber as coisas como elas realmente são, do que estão acontecendo, aceitar bastante as emoções, aceitar bastante essas coisas. E uma parte também do tratamento do borderline, principalmente na DBT, é fazer grupos. Além do tratamento individual, tem grupos, né, onde se juntam com outros pacientes que são borderline também. E aí há o ensino, né, existe o trabalho de ensinar as técnicas e tudo mais para eles conseguirem se regular e tal. Então é uma coisa de treinamento e também existe a parte individual. Então isso são algumas peculiaridades. E a questão dos desafios, eu acho que um dos maiores desafios é a dependência que às vezes o paciente pode ter, né, onde ele vai sentir uma necessidade de mandar mensagem, de ficar falando, né, de final de semana, de noite, de ligar para o terapeuta e coisas nesse sentido. Tá? Então o terapeuta ele tem que estar muito preparado para isso, ele tem que estar disposto para isso também, porque se ele não está disposto para isso, ele não vai conseguir criar a relação terapêutica necessária para melhora, né, do quadro do paciente, para ele se sentir melhor e melhorar a sua qualidade de vida. Então isso é um desafio que é muito importante, né, a gente colocar que o borderline ele vai precisar desse apoio um pouco, a pessoa precisa estar disposta a escutá-lo a qualquer momento, a dar ali o seu contato para ele poder ligar fora da sessão, para ele poder mandar mensagem. Claro que pode ter alguns limites, né, que são sala de madrugada, né, coisas nesse sentido, pode ter alguns limites, mas deve depender de cada caso. Mas é importante que o terapeuta tenha isso. Então isso eu acho que é um desafio que muitos terapeutas podem enfrentar, tá certo? Próxima pergunta: quais dicas você dá para alunos que, como eu, vão atender o seu primeiro paciente pela TCC? Olha, a dica que eu sempre dou é vá com calma, tá? Vá com calma, você não precisa criar um diagnóstico, desenvolver, né, descobrir o diagnóstico do paciente logo de cara. Você às vezes nem precisa também descobrir esse diagnóstico do sujeito. Vai com calma, simplesmente explica como funciona o modelo cognitivo, tenha certeza que ele entendeu o modelo cognitivo, né? Às vezes peça para ele explicar para você, para ver se ele entendeu mesmo. Questione, né, sobre essa questão, ver se ele tem alguma dúvida. Explique para ele também como a TCC funciona e como a TCC vai poder ajudá-lo, para dar aí aquele senso de esperança, né, que a solução dele, que há uma solução, coisas nesse sentido. Então, num primeiro momento, num primeiro atendimento, é isso que eu falaria. Vá com calma, explique muito bem e tenha certeza que o paciente saia dali sabendo como a TCC funciona e como você vai ajudá-lo, tá? Porque independente do transtorno dele, o trabalho vai ser da mesma maneira, tá certo? Focando ali em cima do modelo cognitivo. Então você explicando esse modelo cognitivo e colocando o que o paciente te trouxe naquele momento dentro daquele modelo cognitivo e mostrando para ele como você trabalharia ou vai trabalhar, pode ser muito importante no primeiro momento, tá certo? Próxima pergunta: quando você faz encaminhamento para psicodiagnóstico, você continua com a terapia? Olha, se você vai fazer encaminhamento para coisas assim, por exemplo, psicodiagnóstico, você saber
se a pessoa tem às vezes TDAH, e você vai encaminhar para um psicopedagogo também, para saber se a pessoa é disléxica, todas essas questões assim, ou você vai encaminhar, não sei, para o psiquiatra, enfim, todas as formas de encaminhamento e tudo mais, eu continuo com a terapia, orientação vocacional, né, todas essas questões, tá certo? Não tem a não ser se for encaminhar para outra forma de terapia, tá? Se, sei lá, um paciente não se identificou com a terapia cognitivo comportamental e quer testar a psicanálise, né, ou coisa nesse sentido, aí eu encaminharia, lógico, né, para psicanálise, e aí para alguém que eu conheço que trabalha com isso, e aí eu não continuaria com a terapia. Agora, para se for alguma coisa para trazer mais dados para mim, ou para ajudar o paciente com alguma coisa que às vezes eu não sou especialista, né, nessa área, eu continuo com a terapia sem problema algum, tá certo? É só para um encaminhamento para o paciente trazer mais dados, para ele conseguir atingir alguma coisa. Então, tipo, é como se fosse uma estratégia, né? Como se fosse uma estratégia. Se ele tem um objetivo de saber alguma coisa, tem um objetivo de alcançar alguma coisa, poxa, então pesquisa, vamos lá buscar esse outro profissional também para que você atinja esse objetivo depois, e a gente continua aqui com os outros objetivos e tudo mais, tá certo? Então, eu continuo com a terapia, sim. Próxima pergunta. Como organizar a agenda das sessões? Todas as sessões são programadas? Então, as agendas das sessões, elas são feitas baseadas nas informações iniciais, né? Então, por exemplo, baseado nas metas que você tem com o paciente, baseado no transtorno que ele tem, você já tem uma ideia do que você quer atingir, do que você precisa fazer para ele melhorar e também do que ele quer atingir. Baseado nisso, você já pode ter alguns tópicos de onde você quer começar, né? Onde você precisa começar. E aí, nisso aí já podem ter alguns itens para você trabalhar, para você colocar na agenda da sessão. Isso é uma parte aí que o terapeuta traz. Ao mesmo tempo, existem também as coisas que acontecem no meio da semana, tipo entre as sessões, né, que o paciente pode trazer, que ele pensou, que incomodou ele, né, que aconteceu, coisas assim, que ele quer discutir sobre aquilo. Então isso pode ser um outro item da sessão. E também coisas que às vezes vão acontecer, né, entre duas sessões, aí, essa sessão atual e a próxima, que ele está muito preocupado, que ele está ansioso, coisas assim. Isso também pode ser um outro item. Ao mesmo tempo, pode ser, sei lá, quando você faz a avaliação do humor do paciente, se está muito mal, aí você pode colocar isso como um item para entender o que aconteceu. Se está muito bem, você pode colocar como um item para saber o que aconteceu. Se ele não fez a lição de casa, né, a tarefa de casa, o plano de ação, por que ele não fez, isso pode ser um item, tá certo? Então todas as informações ali iniciais que você coleta com o paciente, juntando com as metas e tudo mais, isso pode ser um item de sessão, tá? De organizar a agenda da sessão. Aí você vai priorizar com o paciente o que ele acha mais importante, que ele precisa sair daquela sessão já sabendo ou com uma estratégia montada para ele se sentir melhor, tá certo? E se todas as sessões são programadas, sim, todas as sessões são dessa maneira estruturadas, né? Não, você acha que é isso que você quer dizer, né? Estruturadas, são estruturadas nesse sentido. Você fazer essa avaliação, de você montar, vamos falar sobre isso, né, o item da sessão, trabalhar em cima disso, buscar um feedback. Então todas as sessões são estruturadas mais ou menos dessa maneira. Claro que a gente pode ser bem mais flexível, tá? Se às vezes o paciente chega com uma coisa bem específica, a gente pode tentar mudar, tá? Mas então vamos fazer um acordo aqui. Então a gente parte da sessão faz dessa maneira, parte da outra sessão faz da outra maneira. O que você acha disso, tá? A gente pode fazer essas questões também. Próxima pergunta. Sobre a TCC no ambiente hospitalar, área que pretendo seguir. Poderia falar um pouco sobre? Infelizmente eu não trabalho na área hospitalar. Acho que você já até tinha me enviado uma pergunta sobre isso. Então eu não saberia dizer se existe uma coisa bem específica, tá, sobre isso que a TCC faz diferente e tal. Uma coisa que eu imagino é que ela trabalha muito mais com a área breve, né, com a terapia mais breve, porque são pessoas que passam rapidamente por aquele processo, seja porque é uma pessoa que foi fazer uma cirurgia e está no pós-operatório, ou é uma pessoa que está passando por um processo, né, uma doença grave, ou parentes, né, familiares, ou as pessoas do hospital, funcionário. Então eu imagino que sejam mais breves. Para ser mais breve, eu acho que seria uma coisa bem mais focada em objetivos, em metas, tá? Então, tipo, qual o seu sofrimento, qual o seu pensamento, pá, lida com isso e pronto. Talvez não faça todo um trabalho de buscar a avaliação, né, de histórico da vida, coisas nesse sentido, tá? Seria muito mais o que está te incomodando agora, vamos resolver isso e ponto, tá? Isso uma coisa que eu imagino, tá certo? Como eu não trabalho na área, eu não saberia dizer
ao certo. Quem sabe lá na frente eu faço um vídeo sobre isso, quando eu der uma pesquisada sobre isso, quando sobrar um tempo para isso, ou chame alguém que trabalhe também na área para falar, mas infelizmente no momento eu não tenho nada a acrescentar sobre isso. Próxima pergunta, sobre o toque. O que você gostaria de saber sobre o toque? É importante que as perguntas sejam um pouco mais específicas, né? Mas enfim, deixa eu pensando assim, né, sobre o toque. O toque basicamente é transtorno obsessivo compulsivo. Na terapia cognitivo comportamental, a obsessão seria justamente os pensamentos, né? Então colocando no modelo cognitivo, é os pensamentos que o sujeito tem sobre determinada coisa, né? Qualquer coisa que seja, e a interpretação que ele tem dessa determinada coisa, né? Daquele pensamento, se ele considera que aquele pensamento é verdade, se ele considera que aquele pensamento é difícil, que aquele pensamento não vai embora, tá? Então o que ele pensa, vamos supor, que ele pensar, a minha mãe vai morrer. Se eu não fizer isso, minha mãe vai morrer. A interpretação, porque assim, uma pessoa normal pode pensar isso, né? Uma pessoa sem toque pode pensar isso. Só que ele vai falar assim, que besteira e tal. A pessoa com toque, ela vai pensar, minha mãe vai morrer se eu não fizer isso. Aí ela vai simplesmente falar assim, meu Deus, isso é verdade. Então ele interpreta aquele pensamento, aquela obsessão como verdadeira. E aí ele interpreta também que ele precisa ter o comportamento que ele imaginou, que é a compulsão no caso, para que aquilo não aconteça. E aí ele vai ter a compulsão na cabeça dele, né? Seja uma compulsão aí mental, seja uma compulsão de comportamento e tal, para fazer com que aquilo não aconteça. E aí não acontece, porque não vai acontecer mesmo, né? Não tem nada a ver a ligação, né, daquela coisa específica, tipo, mexer o controle remoto e minha mãe morrer, né? Qual é a ligação lógica dessas questões, né? Então não vai acontecer. Aí na cabeça dele é porque ele fez aquilo. Quando ele fez isso, então, e não aconteceu nada, aí prova pra ele que ele estava certo ou que ele precisa continuar fazendo isso, né? Porque vai que, né? Vai que ele não faz e a mãe dele morre. Então, isso aí a pessoa acaba se mantendo no toque. No tratamento disso, a gente vai trabalhar então justamente com essas obsessões, com as interpretações que o sujeito tem dessas obsessões e com os comportamentos dele, tentando evitar que ele tenha esse comportamento e mostrando que é um exagero e coisas nesse sentido. Então, de uma maneira básica, assim, é isso que eu poderia falar sobre o toque, que não teve uma pergunta bem específica. Próxima pergunta. Dicas de leituras para estudantes no final da graduação que pensem em seguir pela TCC. Olha, as dicas que eu dou sempre são pessoas que, se você não conhece primeiramente o meu curso, né, conheça lá o curso Essencial da Terapia Cognitivo Comportamental, que é um curso que ajuda bastante estudantes de psicologia recém-formados, tá? Que é um curso simples, um curso introdutório que explica como a TCC funciona. Então, tanto é que está aberto as inscrições do curso, então conhece lá terapiacognitivaonline.com/essencial da TCC. Você pode, essencial-da-TCC, o link eu vou colocar aqui na descrição também, para você poder dar uma olhada e conhecer. Baseado nesse curso, eu montei um e-book também, baseado no conteúdo base nele, né? Tipo, desde quando eu lancei lá, porque agora eu tenho conteúdo a mais dentro do curso, mas no e-book tem o conteúdo básico. Eu lancei um e-book, tá? Que é o Essencial da Terapia Cognitivo Comportamental. Então esse livro, seja o e-book, tem a versão impressa também, só que é pelo Mercado Livre, que sou eu mesmo que vendo por lá. Você pode encontrar na descrição também o link para isso. É um livro bem interessante para você conhecer o básico, para você começar a trabalhar talvez na TCC e pensar em se especializar na área e coisas assim. Ao mesmo tempo, os outros livros que eu recomendo é o livro da Judith Beck, né, que é o livro básico, aí, que é Terapia Cognitivo Comportamental, Teoria e Prática, que é o básico da TCC. Aprendendo a Terapia Cognitivo Comportamental, do Jesse Wright. Esse livro é muito bom porque ele vem ainda com agora parece que antes vinha com CD com vídeos. Agora parece que vem com um link para você poder acessar online. Aí você acessa os vídeos e aí assim, em cada aula, então ele dá a teoria tudo, e aí no final da aula tem um vídeo, então para você ver dele fazendo, aplicando aquilo e coisas nesse sentido. Então é muito interessante também para o aprendizado. E um outro livro que eu gosto de indicar é A Mente Vencendo o Humor, que é um livro, na verdade, para pessoas comuns, né, leigas, assim, para quase uma autoajuda, só que ela é baseada na terapia cognitivo comportamental, então ajuda bastante, é muito bacana para você conhecer de uma maneira mais didática e tal, e até mesmo aprender como às vezes explicar as coisas para o seu paciente, para o seu cliente, tá? Então esses 4 livros é o que eu indico e também convido você a conhecer o curso se você não conhece ainda. Próxima pergunta. Quais possíveis formas de intervenções na TCC em casos de ideação suicida?
Então, as intervenções na TCC, em forma da ideações suicidas, pensando que ideações suicidas são pensamentos, né? A gente vai trabalhar com a reestruturação cognitiva, né? Que é trabalhar em cima desses pensamentos. Então, a gente vai trabalhar um questionamento socrático em cima disso, a gente vai trabalhar uma questão de... Aí vai depender de quais as ideações, né? A gente vai trabalhar uma lista de vantagens e desvantagens. Então, assim, existem N coisas que a gente pode fazer, mas é basicamente baseado no questionamento socrático, tá? Então, como a gente está falando de pensamentos, não existe algo assim muito específico, tá? Para isso. Uma coisa que a gente pode fazer na TCC também, que até tem um vídeo no canal que eu já falei sobre isso, que é o plano de segurança. Tá? O plano de segurança é um plano que você vai montar com o paciente para que naquele momento que ele se sentir dessa maneira novamente, ele possa olhar naquele plano e buscar estratégias, outras estratégias para fazer, para se sentir melhor e para evitar qualquer coisa pior, tá? Que ele faça que contra a vida e coisas nesse sentido. Eu vou colocar um link no card aqui em cima e também na descrição, um link para esse vídeo que é um plano sobre o suicídio e o plano de segurança que pode ajudar um pouquinho também, tá? Mas basicamente a possível forma de intervenção é questionamento, tá? Não tem muita coisa além disso quando a gente está falando da ideação suicida, que é a questão do pensamento. O que a gente pode fazer também é identificar aí na parte comportamental comportamentos que o sujeito tem que às vezes anulam esses pensamentos, né? Que às vezes fazem com que ele se sinta melhor e aí pare de pensar nisso, ou desfoque, né? Então, às vezes, uma estratégia comportamental. Mas aí vai muito do paciente. O que ele faz. No plano de segurança, você já pode descobrir junto com ele coisas que ele faz, que faz ele se sentir bem e tudo mais. Então, aí você pode desenvolver as estratégias para ele fazer mais aquilo, para ele colocar mais em prática na sua rotina, essas coisas, tá? Então, isso pode ajudar um pouquinho. Próxima pergunta. Através da TCC, como educar o paciente sobre os sintomas corporais da ansiedade? Bom, os sintomas corporais da ansiedade a gente pode fazer simplesmente você simplesmente falando sobre aquilo. Uma coisa que eu gosto de fazer, tem lá na lista de materiais que eu disponibilizo para o pessoal baixar, tem uma lista que é tipo um corpo, né, um corpo humano assim, e tem lá todos os possíveis sintomas e sensações corporais que as pessoas ansiosas costumam sentir. E fala um pouquinho da questão da luta e fuga, né? Da luta ou fuga, que é aquela sensação que justamente a gente está bem relacionada com a ansiedade daquele sujeito achar que precisa correr ou lutar, né? Então causa todas aquelas sensações físicas e tudo mais. Então, se você dá uma olhada lá nos nossos materiais para baixar, você só cadastra lá, dá uma baixa, é gratuito, tá? Existe lá que é a resposta de luta ou fuga, se eu não me engano o nome do arquivo. E aí tem lá uma foto de um corpo humano, então às vezes eu mostro aquilo lá pro paciente e falo assim, olha, isso aqui são os sintomas da ansiedade, faz sentido para você e tal, e aí ele se encontra naquilo. Então, uma maneira de educar sobre os sintomas corporais da ansiedade é isso, tá? Mostrando com essa ideia do sistema de luta ou fuga, por que acontece isso, né? A questão do medo, né? Do medo exagerado que a pessoa pode ter, e aí ativa todos esses sistemas corporais para quê? Aí se você quiser ir até além, por que os membros ficam dessa maneira, tipo mais frios? É porque na questão de sei lá, de ter um golpe e tal, não vai ter tanto sangue aqui e tal, pra jorrar e você perder tanto sangue. Por que se concentra na barriga, né? Então todas essas questões assim, você poder ir até além, mas isso não é necessário, mas seria uma coisa até além para você às vezes explicar para o seu paciente. Mas o que eu costumo fazer é isso, tá? Então na TCC o que você pode fazer é simplesmente educar através da ciência mesmo, das coisas científicas do que seria a ansiedade, do porquê aqueles sintomas aparecem quando a pessoa está ansiosa, do que significa a ansiedade para a pessoa, que é justamente um perigo, né? As coisas que ela considera perigosa, né? Então aquilo é um perigo. E aí numa pessoa normal fica ansiosa com uma coisa nova, tipo eu não sei o que fazer com isso, então ela fica meio ansiosa e tal, e lida com aquilo. Com a ansiedade problemática, né? Com a preocupação exagerada, coisas nesse sentido, tem uma coisa nova, só que ela considera aquilo muito maior do que é, então ela realmente considera um perigo, e aí o nosso corpo ativa, né, como se fosse perigo, 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 e aí ativa todas as sensações, toda a questão dos neurotransmissores, hormônios, enfim, que isso gera todas essas sensações físicas. Então explicando esse funcionamento para o paciente, fazendo essa psicoeducação e mostrando para ele os sintomas e tal, é o que eu costumo fazer. Então o que a gente se baseia é nisso, tá certo?
Bom, pessoal, por hoje é isso. Lembrando então que eu tive que dividir esse vídeo em dois. Então essa aqui eu vou colocar novamente aqui qual a parte do vídeo, se é a parte 1 ou se é a parte 2, vai estar aparecendo aqui. Se você viu essa parte e não viu a outra, aí você pode conferir ali no canal mesmo, vai estar aparecendo, você vai conseguir encontrar facilmente que os dois vão ser lançados juntos, tá? Eu vou colocar até uma playlist com os dois juntos, depois enviar para as listas de transmissão. Então, se você gostaria de uma pergunta ser respondida, lembre que toda quarta-feira no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem no Stories pedindo a dúvida, e também eu faço uma postagem escrita no YouTube, na quarta-feira também, onde você pode comentar nessa postagem, eu colho a pergunta e depois respondo. Muito obrigado, se você gostou desse vídeo, dê um gostei, compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Se você não gostou, dê um não gostei, tá? E, como disse, compartilhe, se inscreva no canal se você não for inscrito. Muito obrigado, conheça a gente lá no Instagram também, Terapia Cognitiva Online, o nosso site terapiacognitivaonline.com, os nossos cursos e tudo mais. E qualquer dúvida que você tiver é só enviar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.